Olá pessoal, tudo bem? Vamos, dar prosseguimento aqui nas nossas aulas. Como no outro exercício, eu fiz refiz ele, comentando que eu tinha, como que eu tinha executado ele, né? Nessa aula aqui, como foi proposto para vocês fazerem uma montagem com 3 ou 4 imagens, eu vou fazer mais uma demonstração aqui, né, reforçando as ferramentas, né, se alguém ainda tiver ficado dúvidas, espero que possa ajudar. E se tiver algum problema, alguma dúvida, como eu sempre tenho falado, é só entrar em contato, tá? Essas imagens também eu vou anexar junto à aula nossa. E então a gente vai começar. Então aqui eu selecionei, são 3 imagens, essa imagem principal aqui de fundo, mais outras duas que a gente vai usar para fazer essa composição, né, que é essa aqui que vocês estão vendo aqui, né, desse navio, a lua ao fundo aqui. Então a gente vai ver algumas. Eu acredito que tem uma ferramenta que eu não tinha mostrado para vocês ainda em aula, mas eu acho que fica só nessa. O resto a gente vai fazer só mais uma revisão de máscara e de outras ferramentas aí de recorte que eu já tinha mostrado para vocês, né? Então fica mais como um reforço, né? E eu vou tentar começar a fazer as aulas agora mais curtas, né? E talvez mais vídeos, para também não ficar muito cansativo e ficar mais organizado para vocês. Então vamos lá, né? O primeiro passo aqui é essa imagem, né? Está nomeado como imagem balão. O que a gente vai fazer aqui é dar um Ctrl J, né? Duplicar o layer aqui. E a gente vai, né? Como a gente tem a montagem aqui, a gente vai retirar esses balões daqui. Eu retirei com esse Patch Tool. Eu acredito que funciona. É mais simples para retirar esses balões daqui. Né? É só selecionar, né, aqui no menu Patch Tool e arrastar para onde a gente quer copiar a imagem. Então eu vou arrastar aqui para o pedaço que o céu está limpo aqui. Ele vai, né, fazer essa cópia. Eu vou apertar aqui o W, né, para habilitar a varinha. Ele vai aparecer essa setinha com esse retângulo pontilhado, só para a gente desfazer a seleção. Aqui, essa nuvem que ficou meio bagunçada, eu vou usar a ferramenta do Spot Healing, né, o band-aidzinho aqui. Então é só segurar aqui com o botão esquerdo, ele vai abrir o menu. Seleciona o Spot Healing, faz uma marcação aqui. A gente dá esse retoque só para consertar ali esse pedacinho da nuvem aqui também, se quiser arrumar, tá? Então a primeira parte que a gente tinha que mexer é essa simples, né? Acho que todo mundo tá tranquilo nessa parte, né? Agora aqui eu vou importar uma imagem, né? Eu vou inserir uma imagem dentro desse quadro de trabalho. Então aqui a gente vem em Place, né? Como eu já falei, nesse Photoshop mais recente ele tem essas duas opções de Place, né? Para quem está com o Photoshop mais novo é a primeira opção. E aqui eu vou importar aqui a nossa imagem da lua, tá? Vocês vão ver que ela está com o fundo todo preto, né? Então aqui eu vou apertar aqui o V para aparecer esses marcadores para mim ajustar a escala dela, tal, o tamanho, né? Então eu vou reduzir ela um pouco aqui. Depois que eu fiz a redução, que eu fiz o ajuste, Enter, né? Então tá aqui, tá ok. Agora a gente precisa recortar. E ela também está aqui como objeto inteligente. Estão vendo aqui no cantinho, ó, na miniatura dela? Eu vou desfazer esse objeto inteligente, né? Senão ele vai bloquear algumas coisas para a gente e a gente não vai conseguir fazer alguns ajustes nela, né? E para essa montagem não, né, não tem problema ser ou não um objeto inteligente, fica mais fácil a gente desfazer isso. Então, para tirar esse símbolozinho aqui do objeto inteligente, a gente clica com o botão direito em cima do nome do layer, né, e vem aqui, ó, Rasterize Layer.
tá? Ali sumiu, né, o símbolo do objeto inteligente. E a gente vai fazer um recorte, como eu já tinha mostrado em outras aulas. Né? A gente vai clicar 2 vezes em cima da miniatura aqui do layer da lua. Ele vai abrir essa caixa de diálogo aqui. Né? E nessa primeira barra aqui de cima, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, né, esse cursor que está, né, representando aqui o preto da imagem, né, a cor escura. A gente vai arrastar ele e vocês vão ver que já sumiu, né? Porque a imagem, basicamente, o fundo dela é preto, né? E eu vou até de sumir totalmente o preto da imagem, tá? Aqui já sumiu, tá? Em 79, 80. Dá OK, tá? Aqui vocês vão ver que ele vai continuar aqui com esse símbolozinho aqui. Quer dizer que eu fiz uma edição no layer, mas eu posso clicar aqui, por exemplo, e voltar ele, tá vendo? Ele está habilitado para eu voltar ou não, tá? Aqui eu vou fazer um Ctrl J, né, uma cópia, Ctrl J, o atalho. Eu vou deixar esse desligado aqui para trás se a gente precisar. E esse layer aqui eu vou rasterizar ele também, tá? Para ele sumir esse símbolozinho aqui desse efeito. Só que eu não consigo rasterizar ele de cara. Eu tenho que fazer o que com ele? Eu tenho que criar um objeto inteligente, esse Smart Object. E depois ele vai ficar com o símbolo do Smart Object e eu vou rasterizar depois, tá? Então o que eu fiz foi clicar com o direito, converti para objeto inteligente e depois eu rasterizei o layer, tá? Então a lua aqui a gente vai deixar ela como na montagem aqui, né? Ela aqui no céu como se ela estivesse nascendo aqui, né? Nesse fim de tarde aqui. Eu vou diminuir ela um pouquinho, tá? Aqui a gente vai usar essas opções de mesclagem, esses efeitos aqui. Vou testar um que fique bacana, tá? Porque a gente quer. Aqui tem vários que funcionam, tá? Vocês podem deixar esse hard light, fica um efeito legal, tá? Eu acho que dependendo da montagem, até esse lighting aqui também fica legal. Depois dá para corrigir o tom dela, né, no balanço de cor. O overlay também fica bacana. O soft light eu acho que ela fica um pouco apagada. Eu vou colocar aqui hard light, tá? E aqui a gente pode diminuir a opacidade dela aqui, o preenchimento dela, né? Eu vou diminuir um pouquinho aqui, né? Para dar esse efeito, né? Que ela está aparecendo ainda. Eu também vou pegar aqui e vou dar eu vou desfocar ela um pouquinho, né? Porque ela está bem nítida e como ela está bem longe no céu, né? Parece que ela está em primeiro plano. Então, esses cuidados que a gente tem que ter quando for fazer uma montagem, né? Para ficar parecendo real, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, filtro, o filtro aqui, blur, né? E vai vir aqui, ó, Gaussian Blur, tá? Aqui a gente tem um preview aqui, gente, é só diminuir para ver. Eu vou deixar bem na aresta aqui para a gente conseguir ver aqui. Eu acredito que aí é 0,8, tá ok. Vamos por 1 para arredondar, tá? Já deu uma quebrada naquele contorno marcado que estava até do recorte. E aqui, gente, a gente vai criar uma máscara, né, de layer, né, uma máscara de camada aqui, para fazer esse efeito aqui dela sumindo no céu, tá? Então aqui basicamente é clicar aqui, ó, no canto inferior esquerdo da tela de vocês, né, nessa barrinha aqui, tem os efeitos, né, a pasta para criar layer, para criar grupo, né, esse quadradinho com círculo no meio aqui, criar uma máscara. Vocês vão ver que ele criou uma máscara e está branco, quer dizer, ele está exibindo tudo que está na máscara. Eu vou inverter aqui, ó, agora do lado esquerdo da tela, no fim da barra de ferramentas, né? Eu inverti aqui, eu vou deixar o brush preto, pegar um brush aqui, selecionar. Aqui onde a gente define, né, as configurações do brush, eu vou deixar ele
Ele tá aqui um brush totalmente macio, vou continuar com ele assim, tá? E eu vou mexer aqui na opacidade dele, eu vou puxar a opacidade para uns 40%, ou até menos 30%, que eu não quero, né, que eu quero apagar devagar, né, para dar o efeito. Aqui aumentar o brush, né, então a chave e o colchete fechado no teclado, tá? Eu vou deixar um brush maior aqui. E aí aqui, lembrando de estar selecionado o layer da máscara, senão eu vou pintar a lua de preto e eu não quero isso, eu quero só esconder. Então aqui, ó, a gente vem devagar. Vocês podem ver que ela vai sumindo ali. Aí fica do gosto de cada um, até onde mostrar ou não. Pra mim aqui tá bacana, né? Tá ok. Eu acho que tá legal, né? Tá combinando aqui com o céu, tá bacana. Então essa parte a gente acabou também, né? Da lua. Agora a gente vem para a parte do navio, né? Esse navio que a gente tem aqui. Ah, esse navio a gente vai usar o mesmo esquema de recorte. A gente vai abrir, né? Vai inserir ele aqui nesse place de novo. Escolhe a imagem do navio, place. Vocês vão ver que ele tem uma qualidade bacana também. Eu vou só diminuir ele um pouquinho. Enter, né? Para ele ajustar. V, que é a ferramenta de mover aqui. No início da barra de propriedades do lado esquerdo da tela. Eu vou centralizar ele aqui. E eu vou vir aqui, ele está como objeto inteligente também, né, na barrinha, na caixa de layers aqui do lado, agora do lado direito. Vou clicar aqui com o botão, né, com o botão direito do mouse em cima do nome do layer. E vou rasterizar ele também. Ok, bacana. E aqui eu vou fazer o contrário do que eu fiz na lua, gente. Aqui eu vou dar 2 cliques em cima da miniatura do layer. Ele vai abrir essa caixa de diálogo aqui de estilo do layer. E ao invés de eu pegar esse ponteiro, esse indicador que está na parte mais escura, né, no preto, eu vou pegar no branco. Que eu quero fazer o quê? Eu quero tirar toda a parte branca do layer. Lógico que não vai sair o mar e tudo mais, até porque eu quero preservar aqui essas cordas aqui das velas. Mas o máximo que a gente conseguir tirar sem prejudicar aquilo vai ser bacana. Mesmo que a gente perca um pouquinho de detalhe aqui, ó, como a gente está perdendo aqui. Isso, como a gente vai fazer uma sobreposição depois, uma montagem, ele vai ficar menor. Aqui no caso tá ok, depois a gente poderia até corrigir isso, não tem problema, tá, gente? É mais para mostrar para vocês que, né, esse artifício aqui pode ser útil quando a gente tem ou um fundo muito claro, né, e um objeto, né, escuro, né, com contraste, ou o contrário, né? No caso da lua a gente tinha um fundo escuro e a lua clara é o mesmo artifício que a gente usou na montagem do avião da última aula, que eu apaguei aquela chama que tinha um fundo escuro, né? Eu usei esse artifício aqui, essa ferramenta, e funciona, tá? E acelera o processo aqui, né? Porque ia dar muito trabalho ficar recortando todo o fundo aqui dessas linhas e acaba funcionando bem para alguns casos. Então dá ok aqui. Ele vai ficar aqui também com essa marquinha aqui, né? Com esse ícone aqui que ele, né, a gente fez a edição aqui pelos estilos do layer, né? Ele fica aqui marcado, né? Quanto que a gente fez, dá para refazer, né? Lembrando que esse tipo de alteração são alterações, né, que são não destrutivas. Eu vou preservar isso, vou dar um Ctrl J, duplicar essa camada e eu vou colocar ele aqui, ó, junto com o da lua aqui como um backup, né? E esse daqui eu vou ter que converter ele para objeto inteligente e depois eu vou ter que rasterizar o layer, tá? E agora aqui eu vou diminuir ele mais um pouco, né? Ele tá com a caixa aqui aberta, né? De transformação. Eu vou diminuir ele, né? Eu não lembro se a gente o tamanho exato que estava lá. Eu vou deixar aqui num tamanho razoável, né? A intenção não é ficar igualzinho à montagem, né? É só passar para vocês o processo. Bom, coloquei o navio aqui.
O que eu vou fazer nele também é aplicar um blur nele, né? Eu acho que vai ficar interessante. Deixa eu ver aqui em filtro, blur, né? Desfoque e Gaussian blur, desfoque gaussiano. Ah, lembrando que aqui, gente, quando vocês abrem, mexe aqui no raio, né, dos pixels e não acontece nada, é porque a caixinha de preview aqui não está habilitada, tá? Então, se eu habilitar ali o preview, aí eu consigo ver as modificações aqui, tá? Eu acredito que aqui também muito pouca coisa, 0,8 tá bacana, tá? Aqui eu vou fazer um ajuste, né, um balanço de cor nele, né, para combinar com esse fundo todo meio azulado que a gente tem. Como eu tenho um backup dele aqui, gente, eu vou vir aqui em imagem, ajustes, adjustments, e eu vou vir aqui, ó, color balance, tá? Balanço de cor. Então eu vou tentar deixar ele um pouco mais, né, um pouco mais azulado aqui, tá? Meio azulado, meio esverdeado, para ele combinar com a imagem que a gente tá trabalhando aqui, tá? Eu acho que tá bacana, né? A gente tirou bastante do vermelho, né, do magenta dele. Tá vendo? Se eu puxar muito vai ficar mais amarelado. Acho que aqui tá ok. Tá ok, tá? E aqui, né, para a gente deixar ele recortado, tudo certinho, eu vou adicionar mais uma vez a máscara, tá? Então aqui no canto, né, inferior direito, o símbolo aqui da máscara, né? Adicionar uma máscara de camada, né? Layer Mask. Só clicar, ele vai fazer igual a lua, né? Ele abriu, tá todo branco, ele está exibindo a imagem toda. Aqui já está setado preto. O brush já está com a configuração da lua de 30% aqui na opacidade, eu vou manter, tá? E aqui eu vou diminuir o brush, né? Com o colchete ou a chave aqui aberta. E eu vou ir apagando. Antes, para eu poupar tempo, eu já vou selecionar aqui com o laço tool, o atalho é o L no teclado, tá? Vocês viram que eu não cliquei ali no menu de ferramentas, é o L, tá? Então aqui, eu vou pegar aqui, em vez de dar um delete, eu vou pegar aqui, ó, o balde de tinta, ou G, e eu vou pintar de preto, tá? Vou preencher de preto essa seleção que eu fiz. Seleciono o laço de novo, laço tool aqui, ou L, deixo a setinha aqui, desfaço a seleção. E agora com o brush ou B, né, do teclado, dá um zoom, Ctrl mais. E espaço para aparecer essa mãozinha aqui também. Mais um Ctrl mais. Vou tirar um pouco, Ctrl menos. E aqui eu vou diminuir o tamanho do brush. E eu vou ir apagando devagar aqui, ó, essa porção do mar, né, que veio com ele. Eu não quero. Né, eu vou deixar aqui, ó. Inclusive essa onda aqui, ó, que ficou sem cor. Eu vou usar ela em meu favor aqui para fazer um efeito aqui no barco. Posso aumentar um pouco, né? Tirar essa, deixar ele mais, né, menos transparente ali, né? Colocar 60, 65 para a gente não ficar perdendo tanto tempo aqui com isso. E aqui na frente também, ó. Eu vou diminuir um pouco o brush. Vou fazer o recorte aqui um pouquinho mais preciso. Apago aqui. Ele vai acabar ficando como se fosse uma onda do próprio esse azul aqui, ó. Bem aqui para terminar de fazer o recorte. Tá ok. Ctrl menos ou Ctrl 0 para preencher toda a tela. Mas vocês vão perceber que parece que esse barco não está no mar, né? Então ele não tem sombra refletida nem nada. O que eu vou fazer aqui é esse layer aqui do navio, eu vou fazer uma cópia dele, tá? Vou fazer um Ctrl J. Para essa cópia ser a sombra, assim como a gente fez com o avião lá, a sombra no asfalto, tá?
eu vou clicar com o botão direito em cima do nome do layer. Vou converter ele para um objeto inteligente, para ele ficar com a transparência e tudo mais, que ele já estava aqui com a máscara. Ou eu podia ter deletado a máscara, mas assim também funciona. E aqui eu vou rasterizar o layer, né? Agora eu tenho ele recortado, né, aqui. Eu vou passar ele para baixo do layer do navio, que é o que vai ficar aqui, né, o que não vai ser a sombra. E eu vou vir aqui, ó, imagem não, editar aqui. Eu vou fazer um flip vertical, tá? Então editar, transformar, flip vertical. Eu espelhei o navio, tá? Eu vou colocar ele mais ou menos aqui. E aí, gente, primeiro ponto. Eu vou aplicar aqui, ó, um multiply, né, para ele ficar um pouco mais escuro, né? Outros aqui, vocês vão ver que pode funcionar também, tá? Outros efeitos aqui, esse vivid light e tal. Mas eu acho que o que vai encaixar bem pra gente aqui é o multiply mesmo, tá? Podem experimentar, tá, gente? Essa barrinha aqui de mesclagem, né, desses efeitos, para ver o efeito que funciona melhor, né, dentro do que vocês, né, querem na montagem, tá? Eu tirei um pouco o zoom aqui, porque agora eu vou fazer uma transformação nessa imagem, vou dar uma perspectiva aqui. Então eu vim editar, transformar de novo, e eu vou aqui, ó, em distorcer, se distorce aqui. E aí eu vou pegar o ponto aqui, ó, nessa caixa de seleção, esse ponto do meio aqui, o ponto que está inferior aqui, ó. E eu vou dar uma deslocada nele, né? Aqui, vou fazer aqui uma perspectiva aqui nele. Tá? Isso aqui. Eu vou selecionar com o Ctrl no nome aqui do navio para selecionar os dois. Eu vou colocar ele um pouquinho mais para cima aqui, ó. Mais para trás. Posicionar os dois. Tá? Aqui a gente vai ainda, eu vou tirar um pouco da opacidade, né, dessa sombra aqui, deixar ela mais clara. Eu vou vir aqui também no filtro de novo, filter, e vou fazer um desfoque nela, blur, Gaussian blur aqui. Aqui eu vou fazer um desfoque um pouco maior, tá? Aqui pode ser, vamos botar aqui 3, tá? E aqui estaria pronto, tá, gente? Eu posso subir ela um pouquinho mais aqui para pegar o navio aqui cheio, aqui, a base. Estaria ok a montagem aqui. Mas como a gente tem as ondas aqui no mar, apesar de estar aqui, né, uma água que parece estar calma, a gente fazer esse efeito de ondulação na imagem, a gente vai usar essa ferramenta Smudge aqui, ó, que fica embaixo do, né, como se fosse um dedo borrando, né. Então a gente seleciona ele aqui, ó, Smudge Tool, o que ele faz? Ele distorce um pouco a imagem pra gente, tá? Eu vou selecionar aqui, ó, um pincel suave aqui, né? Tá ótimo. Né? E aqui, nesses parâmetros aqui, esse straight aqui, o que significa? Quanto mais próximo de 100, mais ele vai deformar. E, ó, quando eu vier aqui, ó, com 100, tá vendo? Como ele altera a minha imagem. Eu não quero isso, eu quero uma coisa mais suave. Então aqui eu vou deixar 25. Vamos ver o que acontece, tá vendo? Ele fica mais suave. Deixa eu dar mais um aqui para vocês verem. Quando eu passo o brush, tá vendo? Eu vou deixar aqui, vamos por 40. Tá? E aqui, gente, é só pegando a ponta dele, ó, e passando que a gente consegue ter um efeito de distorção e a gente vai simulando como se fosse uma ondulação da própria água aqui, tá? Para ele não ficar tão certinho. Tá? Parece que está em movimento aqui. E eu vou apertar aqui o V, o Move Tool, e eu vou diminuir aqui, né, achatar um pouco mais essa imagem, né, para ela não ficar tão, né, aberta assim aqui na água. Tá?
E outro efeito que a gente pode fazer nesse navio que eu estou sentindo que ele ainda está muito azulado é vir aqui nele e aplicar aqui o ajuste de saturação, tá? Ajustes, o saturation, né? Matiz de saturação. Eu vou tirar um pouco da cor dele, tá vendo? Para ele ficar um pouquinho mais, né, desbotado. Tá vendo? Tá mais azul. Aqui eu tô tirando um pouquinho mais da cor dele. Aqui. Pronto. Ok. Agora, gente, a gente vai fazer uns ajustes que eu fiz aqui, no caso, né, foi uma pós-produção, né, da imagem aqui. Vocês vão ver que no original aqui eu ainda apliquei alguns ajustes aqui de levels e tudo mais, né, depois da imagem já pronta, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Tem um atalho que é Ctrl Alt Shift E. O que esse atalho faz? Ctrl Alt Shift E. Ele cria uma cópia, né, com todos os layers visíveis aqui embaixo. Tá vendo? Ele criou uma cópia aqui, ó, de tudo que estava aberto, né? É como se fosse um Ctrl J, né, de tudo aqui, né? Ctrl Alt Shift E. Ele faz essa união aqui. Para organizar melhor aqui, como eu já falei, gente, aqui, ó, nessa pastinha a gente pode criar um grupo, deixa por baixo desse layer que está tudo unido, seleciona o primeiro layer, tá? Shift aqui, tá aqui embaixo na lua e arrasta para dentro da pasta. A gente fica com o grupo aqui, pode apagar, deixar desligado esse background, a gente fica aqui mais organizado, tá? Então aqui eu vou aplicar agora esses ajustes aqui, né, não destrutivos, tá? O primeiro deles que eu vou aplicar é o Levels, né? O que eu quero aqui? Eu vou tentar dar um ajuste aqui na cena, deixar ela um pouquinho mais escura, não muito, tá? Pouca coisa aqui, ajustar ela. Tá? Então, fiz esse ajuste. Eu vou aplicar aqui também um pouquinho da saturação aqui, ó. Eu vou tirar um pouco da saturação da imagem. Né, aqui. Eu vou também trabalhar um pouquinho mais com brilho e contraste aqui. Vou tirar um pouco mais ainda do brilho aqui. Aumentar um pouco o contraste, né, da imagem aqui. E é isso, pessoal. Foi mais uma aula para vocês, né, a ferramenta nova que eu me lembro aqui de passar para vocês, essa Smudge Tool, né, que ela faz essas deformações, pode ser útil para trabalhar um reflexo, pode ser útil talvez até para fazer algum outro tipo de ajuste num cabelo, por exemplo, às vezes dá para usar alguma coisa assim. Né? Mas a intenção desse exercício, né, comentado, como eu acho que funciona, né, passar para vocês, depois eu faço aqui um modelo, né, para vocês terem, né, essa noção e também, né, para exercitar cada vez mais essas ferramentas, né, que a gente tá aprendendo, né, principalmente para usar nessas montagens. Eu espero que tenha sido, né, produtivo para vocês, né? E então é basicamente isso, gente, né? Eu fico feliz que o pessoal está retribuindo, né? Tem com comentários, o pessoal tá participando, né? Vocês estão participando bastante com os exercícios, né? Bacana. Quem ainda não está participando pode enviar os exercícios, mesmo que a data passou, tá? Eu vou olhar todos. E é isso, pessoal. Espero que tenham aproveitado. Qualquer dúvida, eu estou, né, à disposição de vocês. E até a próxima aula da gente.